Um dos principais motivos pelo qual o mood board existe é para ajudar a definir o estilo do projeto. E quando usamos o termo projeto, estamos nos referindo a marcas, produtos, serviços e até pessoas. Muita gente acha que o senso de estilo só existe no mundo da moda, arquitetura ou design, mas a verdade é que esse termo abrange muito mais coisas. É literalmente a essência para qualquer coisa que existe no mundo. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Elisa e hoje eu vou ensinar para você como fazer um mood board. O mood board então entra para ajudar na definição dos aspectos que transformam uma marca. Ele é o básico para entender as cores, os elementos. Ele é o direcionamento visual para criar conceitos criativos. A sua principal função é nos orientar no caminho para criar o conceito do projeto, onde a gente vai pegar referências visuais como textura, tipografia, cores, elementos visuais e inspirações temáticas. Agora que entendemos um pouco do que é o mood board, vou ensinar para você em 5 passos como você pode criar o seu mood board. E o primeiro passo é entenda as referências do briefing. Se você não sabe o que é briefing, eu gravei um vídeo aqui pro canal só falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no final do vídeo eu vou deixar aqui nos cards. Que o briefing é a parte principal do nosso trabalho ou projeto. Principalmente nesse caso, ter ele por perto vai ajudar a gente no alinhamento e construção do nosso mood board. O briefing é aquela entrevista que a gente faz com o nosso cliente, que a gente pega as informações de cores que ele gosta, de texturas, se ele gosta de cor quente, cor fria, se ele é minimalista ou maximalista. No briefing a gente consegue pegar qual que é o estilo do cliente e isso é essencial para a gente montar o nosso mood board, porque o briefing é o nosso material de consulta. Sem o briefing, como que você vai ter essas informações? Você vai ter que começar do zero e agradar a pessoa sem saber do que ela gosta. Então, no primeiro passo é essencial que você tenha em mãos o briefing antes de começar o seu mood board. Ainda falando sobre isso, você pode se fazer 3 perguntas. Qual o objetivo do projeto? Qual a mensagem a ser transmitida? E qual o público-alvo? E o principal, escolha o estilo do design. Existem inúmeros estilos de design que podem fazer parte de um projeto. Para isso, é preciso entender a personalidade do público-alvo das peças que serão criadas. Vamos pensar em campanha, por exemplo. Veja alguns caminhos que podem ser. Segundo passo, saiba despertar sensações e sentimentos nos seus clientes. Você já ouviu falar em marketing sensorial? Essa estratégia consiste em estimular o corpo humano de forma que conquiste o consumidor. É muito importante você levar para o seu mood board referências nesse sentido. Assim você pode despertar sentimentos muito além da imagem no seu cliente, como por exemplo no toque, no olfato. Você também pode colocar vídeos ou qualquer outra coisa que saia da caixinha, que faça o seu cliente ter uma sensação diferente, além do sentido principal que é a visão. Para ajudar a criar o seu mood board, você não precisa ir de primeira atrás de materiais, de textura, para poder criar o seu painel semântico. Você pode primeiro criar ele no computador, como no Canva, por exemplo. Depois que você criar, tiver tudo pronto, aí sim você pode ir atrás dos materiais que você vai precisar, como tecido, pedaços de piso, cores, perfume, né, para despertar o sentido do olfato. E aí vai da sua criatividade, também da sua força de vontade para ir atrás desses materiais. Para explicar um pouquinho mais sobre cada elemento, a gente vai agora falar sobre cores para entender qual tipo de sensação aquela cor causa na pessoa. Se você está fazendo um trabalho para uma marca, por exemplo, é importantíssimo você saber qual o sentimento que aquela cor causa nas pessoas. Afinal, a gente não quer transmitir a mensagem errada sobre aquela marca. O próximo ponto é trabalhe com texturas. Além das imagens, que é óbvio, a gente precisa aprofundar mais e caprichar nas ideias de texturas. Porque quando você usa uma textura e você vai apresentar para o seu cliente ali no mood board, ele já consegue ter uma ideia se aquele tecido agrada a ele, com o modo de vida dele também, né? Por exemplo, se é uma pessoa que tem criança ou tem um animal doméstico, né? É muito legal essa ideia de trazer tecido para o seu mood board, porque se você estiver fazendo um projeto de interiores e você vai apresentar um tecido de um sofá para o seu cliente, ali ele já consegue ter ideia
se esse tecido vai servir para ele e como. O cliente pode ser que tenha filho, pode ser que tenha animal doméstico, gato, principalmente, que adora arranhar sofá. Então ele já consegue perceber se aquele sofá vai ter uma vida útil ou não, né? Porque tem criança também que apronta, come no sofá, né? Então ali junto com o seu cliente, vocês conseguem ter uma ideia melhor de qual tecido seria o ideal para atender as expectativas dele. E isso não se estende a só isso, tá? Porque se você traz um pedaço de piso, por exemplo, o seu cliente consegue ver se é um piso frio ou é um piso quente, que nem o vinílico ou pisos de madeira. Aí entra de novo aquela história que se o cliente tiver filha, a criança gosta de andar descalço, o piso vinílico talvez seja uma boa, porque é muito mais confortável. Além de trazer um conforto acústico, né? Porque se o seu cliente mora em apartamento, o piso vinílico ele vai diminuir o som para quem tá lá embaixo. Também isso pode se aplicar em paredes, né? Porque se o cliente tem criança, você não vai colocar aquelas paredes que é cheia de textura igual essa daqui. Principalmente se for criança pequena, porque a criança pode estar correndo ali e arranhar o braço, entendeu? Se tiver gato, pode ser que os pelos do gato fiquem presos, o gato tem mania de ficar se encostando, né, nos lugares, que nem no sofá. E aí, se ele fica se passando assim na parede com textura, pode ser que aquela parede fique cheia de pelo. Então, a gente tem sempre que pensar nos mínimos detalhes, sempre pensando em ajudar aquele cliente o máximo possível, facilitar a vida dele no cotidiano. Então, sempre que você for trazer texturas no seu mood board, pense em todos esses detalhes. Não esqueça também de trazer para o cliente o seu ponto de vista, porque ali você vai conseguir mostrar para ele que você é um profissional sério, que você tá observando tudo, entendeu? Você tá sim pensando na pessoa dele. E o próximo item é tipografia. Além da identidade visual, não podemos eliminar a ideia de pensar em um texto. A escrita também é um elemento visual e ela deve ser pensada com inteligência. Então, quando você for colocar palavras, descrições no seu mood board, pense numa tipografia que ela vai combinar com todo o contexto ali da ideia do projeto. Então, vamos para o terceiro passo, porque o 2 já se estendeu demais, né? Terceiro passo: controle a quantidade de imagens. A dica é simples, não peque pelo exagero. Apesar de não ter regra para a quantidade de imagens que você vai usar no seu mood board, não exagera, porque você colocando muita coisa pode dispersar o propósito da imagem que você quer passar. Quarto passo: organize de forma adequada. Gente, é sério, essa parte eu acho que é a pior pra mim. De verdade. Por mais que pareça ser simples, eu acho que essa é a parte que, pra mim, é a que eu tenho mais dificuldade. Não existe regra para organizar essas imagens, então vai no olhômetro mesmo. Então a dica que eu dou é você destacar as coisas que você acha principal no projeto, organizar de acordo com a importância, vai de você, tá? Quinto passo. Quinto e último passo, e eu não sei se você já deixou seu like. Então deixa seu like, curte o vídeo, eu tô aqui tentando gravar o vídeo e tá uma barulheira aqui do lado. Ó, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Pois é, eu já tô aqui, ó. Mas enfim, né? Aproveitar todos esses benefícios e já que você já deixou seu like, vai deixar um comentário também pra me ajudar. Eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas que você pode usar pra fazer o seu mood board. Tem uma ferramenta que ela chama Good Mood Board. Vou deixar o nome aqui pra vocês pesquisarem. É uma ferramenta gratuita e ela oferece alguns modelos pra você começar a criar o seu mood board. Uma outra opção é o Nice. Ele é gratuito, é uma ferramenta também muito fácil de usar e intuitiva. E a terceira opção é o nosso queridinho, que a gente usa para fazer projeto executivo, as capas do meu canal, o portfólio, o briefing. Eu faço tudo lá, que é no Canva. O Canva, para mim, é o melhor de todos. Eu acho ele muito simples. Essa ferramenta paga, ela também te disponibiliza muito mais do que ela já oferece, que é bastante coisa. Então tá aí todas essas ferramentas gratuitas pra gente usar. Eu espero que você faça um bom proveito. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E se você tem interesse em fazer um portfólio, eu vou estar deixando aqui nos cards para você assistir meu próximo vídeo. E tchau, tchau!